Live Christ ou Live Christ, ao vivo com Cristo ou viver Cristo, como você achar melhor. Estamos aí com a nossa página, buscando aí os nossos jovens, né, estarem crescendo, estarem contribuindo conosco. E o primeiro tema, eu fiz até um grande mistério lá, mas ficou fácil quando a gente coloca a palavra e fala a respeito de que nossas orações não seriam ouvidas se nós não estivéssemos nos entregando pela nossa esposa, né? Da mesma forma que nós, homens, deveríamos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então, por isso, até isso, eu falei, ela é amada 2 vezes, ela é abençoada em Cristo 2 vezes, porque ela tem a Cristo como noivo e eu tenho a mesma responsabilidade de tratá-la como igreja de Cristo, né? Hoje está conosco aí a nossa obreira, Danile, minha esposa, e falaremos juntos, né, a respeito do tema a importância da palavra de Deus para a mocidade. Às vezes muito negligenciado, muito deixado de lado, mas nós cremos numa geração que ainda será levantada para que muitos sejam alcançados. Para a glória de Deus, eu vou deixar a nossa convidada se apresentar, falar um pouquinho aí dela e vamos seguir em frente. Amém? Fica à vontade. Graça e paz de Cristo Jesus a todos, boa noite. Como meu esposo já adiantou, meu nome é Danile e estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor está nos dando de compartilhar um pouco, né, do que Ele tem ministrado nos nossos corações nesses dias, que são dias difíceis, como nós já sabemos, mas a Bíblia não fala que são dias impossíveis, né? Então ainda há esperança. Ainda há esperança. E talvez diferente a um pouco que a gente vê aí a respeito dos podcasts ou das lives que a gente vê por aí, eu acho de suma importância, antes de começarmos, nós temos um mínimo espaço de oração, rápido, para nós iniciarmos com a nossa live mais a fundo. E vocês podem ficar à vontade também para desde então já começar a mandar as perguntas, nós começaremos a fixar e ao final da live nós teremos um momento, um espaço para estar respondendo essas perguntas, amém? Feche teus olhos conosco, menos de 1 minuto estaremos em oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse primeiro passo dado, esse início, essa primeira oportunidade. São 5, são 6 pessoas, são 10 pessoas, são 20, são 50. Eu não sei quanto o Senhor quer alcançar, mas se algo é da tua parte, se opôs em nossos corações, eu sei que nada é feito por nós mesmos, mas o Senhor tem nos inspirado a fazer tal projeto. Por isso, Senhor, lhe pedimos que o teu Espírito Santo possa estar alcançando mais e mais almas e que se uma, Senhor, nessa noite for alcançada, já há festa no céu. Por isso lhe pedimos, direciona-nos segundo o teu Espírito Santo para que a tua palavra seja pregada com excelência. Custe o que custar, estejamos prontos para falar do teu amor. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos seguir já, né? Para a primeira palavra, primeira pergunta, né? Qual a importância da palavra de Deus para a sua vida? E vamos estender também, assim, a importância da palavra de Deus que você também se encaixaria para os jovens. Sou jovem ainda, né? Só lembrando. Jovem Bom, senhora. sim. Bom, você perguntou para minha vida, então é algo bem particular, né? Eu não tenho problema de falar sobre isso, já falei para diversas pessoas. Eu sou uma pessoa horrível sem a palavra de Deus, né? Sou uma pessoa totalmente diferente do que eu deveria ser, do que a palavra diz que eu deveria ser. Então, um dia que eu fico sequer sem meditar na Bíblia, eu já fico estressada, já fico sem paciência, eu já sinto que eu não estou de acordo com o que o Espírito Santo quer para mim, né? Então, a palavra de Deus para mim, assim, especificamente, ela é tudo, né? Ela é minha maneira de viver, ela é aonde eu encontro socorro, é onde eu encontro resposta, direção, é o meu alimento, é minha força, é minha base, é o meu sustento. E
é justamente o que eu acho que, né, não só os jovens, né, mas qualquer idade, é porque a gente costuma dizer que para os jovens é mais difícil, né, que tem tanta tentação, tanto tipo de tentação nesse mundo, mas a palavra, ela tem que ser ansiada, né? A gente tem, se ela é o alimento, a gente tem que ter fome, sabe? Se a gente não tiver fome, vai ser só mais uma refeição, sabe? Mas quando a gente está com fome, né, qualquer refeição, não sei se você já viveu isso com certeza, mas quando a gente está com muita fome, uma refeição que para outros pode ser tipo normal, para nós é maravilhosa, é o melhor tempero. Então, assim, a gente tem que ter essa mesma fome pela palavra de Deus, porque é ela que nos santifica, é ela que purifica o nosso ser, é ela que mostra para onde a gente tem que ir, nos dá a direção. Então, assim, ela, a palavra de Deus para mim, né, eu vejo também como um ato de misericórdia, porque o Senhor se revelou ainda a nós. Ele é tão bom, tão grandioso e mesmo assim ainda se revelou, né, pela palavra. A gente não precisa ficar procurando em outro lugar, a gente não precisa ficar buscando de outra forma sem ser pela palavra de Deus. Então eu vejo como um sinal de amor de Deus também, por ele ter permitido que a gente tivesse que essa palavra nos alcançasse, né, que a gente pudesse ter a capacidade de chegar até essa palavra. E é tudo. É assim, não tem muito o que dizer, é simplesmente tudo. E ele é a própria palavra, né? Então, se a gente ama Cristo, a gente ama a palavra também, naturalmente. Antes de até completar aí, eu agradecer aqui desde já pela página em favor imerecido. O Cleverson estão conosco aí na live, né? Duda, Obreiro Giovana, o Vitor Mateus também, até Vitor Mateus aparecendo aí, dando aquele apoio para a glória de Deus. É maravilhoso, tá melhor do que a gente imaginava, tá melhor do que eu imaginava. Voltando ao complemento da tua palavra, acho que é até tema da nossa página, né? A respeito de que a maior prova de amor que a gente pode dar para alguém é pregar sobre Jesus para ela, porque sendo ele Deus, como dizem Filipenses 2, né, ele esvaziou-se de si mesmo, se fez como homem, ou seja, um Deus se humilhar a ponto de se tornar, vamos falar assim, a nossa semelhança tão horrível, e ainda assim ele abre mão de sua glória para que nós pudéssemos reinar junto a ele. É tremendo. Eu tenho a palavra que eu guardo muito em meu coração. Salmo 119, 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu tinha anotado algo relacionado há pouco tempo, né, sobre essa palavra e tinha caído no esquecimento, e hoje o Senhor refrescou a minha mente a respeito que a lâmpada em si, ela nada pode fazer. Ela precisa da luz para que venha iluminar realmente, né? Então, assim como a lâmpada, a lua também, né? A lua em relação ao sol, nós precisamos de algo que nos dê, a gente possa refletir a glória. A glória da lua está no sol. A glória da lâmpada está na energia elétrica, e a nossa glória tem que estar no Senhor. Então, para que as pessoas sejam alcançadas, para que verdadeiramente o evangelho seja levado, ele precisa que nós sejamos realmente espelhos que refletem a imagem do Senhor, como diz a música do Anderson Freire, né? Então, como o irmão até disse aqui, é loucura você pensar um Deus todo-poderoso, assim como em 1 Coríntios, capítulo 1, diz, né, que para os judeus era loucura, para os gregos era algo absurdo você contemplar um Deus se fazendo homem, se fazendo servo, se fazendo maldito, se fazendo miserável para que nós pudéssemos reinar junto a Ele. Esse é o nosso Deus. Já aproveitando para partir para a segunda pergunta, né? Se deixar eu vou longe, eu vou direto. Até onde, na sua opinião, a religiosidade afeta a nossa intimidade, a nossa vida com Deus? Eu digo assim, no caso, muitas das vezes a gente conversou recentemente com um jovem na porta da nossa igreja, né? Que ele está preocupado que ele não conseguiria estar vindo à igreja todos os dias. E isso é a atitude, às vezes,
tão religiosa que as pessoas se prendem a estar em cultos de domingo a domingo, mas não tem a vida com Deus, né, em casa. Então, até onde isso pode afetar a nossa vida, a nossa intimidade com Deus? Qual a importância você vê aí, de repente, uma devocional, né? Como a gente fala bastante. Infelizmente as pessoas confundem muito, né? Ser cristão é simplesmente frequentar a igreja, ir em todos os cultos, ser assíduo. E a gente sabe que não se resume a isso. Assim, se fosse só isso, seria fácil demais, né? Só marcar presença numa igreja em que você se sente bem, em que você se dá bem com as pessoas, seria super fácil. Mas a gente sabe que não é só isso, é uma vida de renúncia, né? É todo momento, 24 horas por dia. E é como a gente fala, né, da devocional. Eu aprendi também, depois de bastante tempo, que a gente não vai simplesmente a cultos, à igreja, enfim, só para receber ou só para se alimentar, mas principalmente para alimentar os outros e para servir, mas alimentar os outros com o quê? Com aquilo que eu recebi do Senhor em casa, né? No meu secreto. O que o Senhor palestrou ao meu coração no secreto, né? E aí eu vou para compartilhar esse alimento vivo com os meus irmãos. Porque pode ter uma pessoa lá também que também precisa dessa palavra, também precisa desse alimento, né? E aí eu não vou simplesmente para ser agradado ou para ouvir músicas legais ou coisa do tipo, mas para servir. Quando a gente não é assim de cara que a gente entende isso, né? Leva um tempo, mas quando a gente entende isso, parece que tudo se encaixa, porque algumas situações a gente pode viver mesmo na igreja, porque a igreja é um lugar em que pessoas imperfeitas se reúnem, né? Pessoas imperfeitas que reconhecem isso e sabem que precisam melhorar. Então a gente pode viver situações na igreja que a gente se incomoda, ou que machucam, magoam a gente. Mas se a gente estiver firmado na palavra, como tem aquela passagem, né, que o Senhor Jesus fala do homem que firmou sua casa na rocha, se a gente estiver firmado na palavra, não são essas diversas coisas, tanto na igreja como em outros lugares da nossa vida, que vão nos abalar, entendeu? Porque a gente está firmado em algo que é eterno, que não depende de nós, da nossa geração, é algo que não muda e não mudou e continuará sendo, assim, todas as profecias continuarão sendo realizadas eternamente. Então, essa é a importância, assim, de você entender, cara, não é só eu simplesmente ir para a igreja e cobrar que a pregação seja legal, que a pregação seja para mim, que ela venha me beneficiar, não, mas que você também possa estar lá com um alimento para contribuir, sabe? A gente sabe que às vezes a gente vai, né, quebrado e sem esperança e é difícil, né? Às vezes a gente vai meio arrastado, né? Mas mesmo assim, mesmo indo arrastado, a palavra do Senhor fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, mesmo assim, olha como né, bizarro. Mesmo assim, ainda tem poder de Deus. E isso é maravilhoso. Então, sim, é muito importante, devocional, façam. E assim, cura diária. Você começa o seu dia, assim, de maneira totalmente diferente. Mesmo que você tenha diversas preocupações, se você simplesmente iniciar o seu dia aos pés do Senhor, buscando a Ele. Eu sou prova viva disso, porque, como eu disse, eu não meditar um dia na palavra, eu sou uma pessoa totalmente diferente, né? Eu sou o meu verdadeiro eu, infelizmente. Então, é uma cura, assim, é uma transformação, é uma libertação diária que a gente tem que passar. E esse momento com o Senhor que acontece esse tipo de cura, libertação que a gente precisa. Pois a gente costuma dizer, né? A devocional, vamos até explicar aqui para os irmãos, muitas das vezes é composta por 3 pilares, 3 itens básicos, né? Não tem nem 3 pilares, 3 itens básicos. Porque, vamos falar, os pilares da nossa comunhão com o Senhor básicos costumam ser a oração, a palavra e o jejum. E nossos pilares diários estão dentro da nossa devocional, né? A devocional é composta por você
entoar um hino ao Senhor, realizar uma oração e meditar na palavra. Simples. Às vezes você vai demorar 10 minutinhos só, 5 minutos, mas pode ter certeza que aquilo vai mudar o teu dia de uma maneira absurda. Você vai pensar 2 vezes antes de cometer qualquer erro, você vai ficar com aquela palavra mastigando o tempo todo na tua cabeça, passando indignado porque não entendeu, ou querendo voltar o tempo todo àquele entendimento. É algo tremendo. Então, se você puder, todos os dias, sim. A gente costuma dizer, eu não peço a você que esteja, falamos até com nossos jovens, que esteja domingo a domingo na igreja ou em todas as programações, mas nós imploramos a vocês, colocamos algo como quase uma obrigação, todos os dias esteja na presença do Senhor, na palavra, em oração, em jejum, consagre a sua vida ao Senhor, pode ter certeza que vale a pena, Nós em si somos da pior raça possível, vamos falar. Até os animais glorificam mais a Deus do que a gente. Fomos criados para a glória de Deus, mas olha, os animais glorificam mais a Deus do que nós mesmos. Então é complicado. Vá, congregue a tua igreja, não para participar simplesmente de um culto, mas vá para que você vá cultuar o Senhor, glorificar o Senhor, colocar em prática ali com os irmãos aquilo que você tem aprendido. Não vá com dívidas, vá com dúvidas, mas as dúvidas vão ser sanadas ao pé do altar. Amém? Aí agora a gente aproveita já, né, para entrar no nosso primeiro quadro aí, o nosso momento bereiano. Não sei se esse irmão já conhece, a igreja de Bereia é uma igreja que é visitada pelo apóstolo Paulo, logo depois que ele passa por Tessalônica e é mal recebido lá pelos irmãos de Tessalônica, onde tudo que o apóstolo Paulo dizia, os irmãos iam e consultavam para ver se aquilo ali estava realmente escrito. Então o nosso momento bereiano é nada mais, nada menos que nós colocarmos aí para o nosso convidado, a nossa convidada aí, se ela fosse agora colocar uma palavra, um versículo, um capítulo que encaixaria no tema, né, que nós estamos falando, a importância da palavra de Deus na vida da mocidade, dos nossos jovens. Que palavra seria isso e por quê? Essa é fácil. Que eu amo essa palavra, nossa, que eu oro essa palavra praticamente todos os dias da minha vida, né? João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse momento é o Senhor Jesus orando ao Pai, né, pelos seus, ele deixa bem específico, eu estou orando pelos meus, pelo que tu me deste, e ele pede ao Pai que os santifique na verdade. Ou seja, não tem como eu encontrar santificação em outro lugar a não ser no santo, no que é santo, no único que é santo. Porque o restante de nós é tudo impuro, imperfeito, incapaz, né? Mas quando eu simplesmente estou no santo, que ele é a própria palavra, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu encontro santificação. O que a gente precisa todos os dias, né? Na vida dos jovens, sim, demais. E no momento em que a gente está lá sendo tentado pelo nosso próprio pecado, né? Pela nossa própria iniquidade, é a palavra. Jesus deixou bem específico: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele clama pelos seus pedindo: Pai, santifica-os nessa verdade que eu mesmo sou a verdade que me revelei, essa verdade revelada que é o Filho revelado, santifica-os nessa verdade. Então é mais um motivo aí, né, que a importância da palavra de Deus na nossa vida. Porque se a gente não tiver a palavra de Deus, não tem base, não tem firmeza e não tem santificação. E a mesma palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu acho que todo mundo aqui quer ver o Senhor, né? Então, palavra. Perfeito. Fiquei preocupado, que eu falei até de Salmo 119, 105, né? No início eu dei spoiler da palavra, mas não, graças a Deus. Estava firmada aí e o Senhor tem colocado em nossos corações palavras abençoadas e levado tão longe, né? Tão longe dentro da palavra que isso queima dentro de nós de uma maneira que a gente fica assim, é muito egoísmo da nossa parte não compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Fica ardendo no nosso coração, queimando. Muitas das vezes a gente fica tão empolgado com os nossos jovens. Foi até que a gente
fala bastante, a gente vem numa empolgação, às vezes nem todos conseguem estar, a gente já fica meio frustrado, mas eu sei que o Senhor, como diz a palavra, que ela jamais volta vazia, então a gente fica tranquilizado, porque o nosso coração, as nossas orações permanecem sobre todos eles, assim como toda a geração de jovens, né, que a gente tem orado diariamente. Já vamos aproveitar e para a pergunta, né, emendar. Se a palavra de Deus é tudo isso para a gente, é santificação, é cura, é promessa de salvação, né? A palavra é verdade, senão a gente não veria o Senhor, senão nós não permanecêssemos na palavra, se nós não nos santificássemos, já que a palavra é santificação, já que ela nos guia por caminhos claros, caminhos iluminados, né? A gente sabe que a palavra do Senhor temos que meditar de dia e de noite, ou como a palavra que muitas pessoas usam até de jargão, de Josué 1:9, tenha coragem, ser forte e corajoso, mas esquecem do versículo anterior, versículo 8, que fala que qual a condição para que a palavra do Senhor venha realmente valer, para que aquilo venha valer, o Senhor esteja com Josué, que ele medite na palavra dia e noite. Enfim, de tudo isso que falamos em relação à palavra, por que nas nossas igrejas nós dedicamos tão pouco tempo à palavra, tão poucos momentos aos estudos? Por que nós nos afastamos tanto quando tem a doutrina? Ou por que nós insistimos tanto, muitas das vezes, em diversos hinos ou em diversas apresentações e a palavra tem sido deixada de lado? Bom, o que eu entendo é que a palavra do Senhor, ela confronta, né? Ela não é comparada à espada à toa, né? Então, a palavra de Deus, ela nos exige santidade, ela nos exige arrependimento dos nossos pecados, reconhecer, né, que nós somos miseráveis e necessitados de Deus. Então, a partir desse momento, infelizmente, a gente tem vivido realmente, como você falou, momentos em que os momentos assim de música, né, que às vezes emociona mais, são mais valorizados do que a palavra. Só que as pessoas precisam entender que é como a gente falou aqui, é a palavra que dá a vida, ela é a própria vida, né? Ela que liberta, né? Como ela mesma diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Ela que cura, ela que dá salvação, é nela que a gente entende a salvação, entende o que a gente precisa fazer para viver uma vida reta diante de Deus. Então, eu entendo que principalmente por isso, porque acho que é difícil você simplesmente convencer as pessoas ou chamar as pessoas por aquilo que vai doer para elas, por aquilo que vai ser, né, como eu posso dizer, vai ser algo que incomoda, né? Vai ser, como até Paulo exemplificou, né, não que esse seja o caso, mas como se fosse um espinho na carne, porque você vai apontar o erro da outra pessoa. A palavra vai simplesmente virar para você e falar, ó, você tá errada nisso, nisso, nisso. Só que não se baseia nisso, se baseia só nisso, né? Se baseia em simplesmente você está errado e há esperança para você de salvação. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que tira o pecado do mundo, né? Então, acho que principalmente por isso, mas é um erro, né? Simplesmente negligenciar a palavra dessa forma, porque, como a gente já comentou aqui, sem ela, a gente não faz nada, tudo é em vão, digamos assim. A gente costuma bastante conversar, né, a respeito de... E hoje foi dada até a palavra lá no Ministério de Louvor. A gente estava há alguns minutos no ensaio lá do Ministério de Louvor. E foi falado a respeito de João, capítulo 4, quando Cristo encontra com a mulher samaritana e traz a oportunidade de ela, assim como ela, como os samaritanos também se achegarem ao Senhor e perceberem que a adoração não se prendia a estar no templo, não se prendia a estar em Jerusalém, e nem se prendia simplesmente ao povo dos judeus. Mas o Senhor estendia a sua salvação a todos, né? Quando ele diz, sim, a salvação vem até dos judeus, mas chegará o dia em que o Senhor procura os seus adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, muitas vezes a gente se prende, né? A questão de achar que a adoração só são aqueles momentos clímax de hinos, emendados um no outro,
Eu sou até um pouco chato, que eu costumo perturbar bastante a nossa convidada a respeito dos worship. Falar, vai ficar 10, 15 vezes repetindo a mesma coisa e onde está a palavra, onde está isso, onde está aquilo. Mas, no fundo, a gente sabe que se a gente olhar direitinho, muitos deles sim são baseados na palavra. Sabemos que tem uns que não, que fogem um pouco ao ritmo, acabam falando muito do homem, mas quando nós prestamos a atenção que a adoração não só se baseia nos momentos de hino ou nos momentos de ali de cantar, de louvar junto com os irmãos, a adoração se traduz, né? Eu aprendi até com o meu professor e amigo Eric, que a adoração, se a gente cortar a palavra adoração, ela pode ser dita como a dor da ação. Porque a palavra nos confronta tanto, né? A dor da ação, de perceber que somos fracos, somos ingratos, somos pecadores, que carecemos da presença do Senhor, que precisamos dele, que fora de Cristo somos o pior de todos os homens. Se já junto a ele nós já percebemos tantas as nossas imperfeições, distante dele, então, aí que elas mais sobressaem. Então, é a dor da ação de perceber que eu preciso renunciar, preciso buscar, preciso me humilhar, preciso me derramar aos pés do Senhor, que sem ele somos nada. Sem ele nós somos das piores criaturas, né? E já aproveitando aqui, né? Já para partir para a próxima pergunta, o pior de tudo, né? Até, na verdade, uma colocação. O pior de tudo é, muitas das vezes, a gente vê tantas pessoas que vão às igrejas e não sabem nem por que estão ali. Não sabem a quem tem que adorar. Elas adoram a um Deus como se fosse um mantra, como se fosse um objeto de sorte, ou como se fosse nos momentos, né, de dificuldade, e muitas vezes a palavra é deixada de lado. Temos feito cultos que tem sido muito na base da emoção, e a gente esquece da palavra, esquece no momento que realmente importa, que a palavra de Deus, o Espírito Santo, que é quem convence. Não adianta a gente ter um discurso, a eloquência, ter toda aquela fala, se nós não estivermos presos à palavra do Senhor, de nada adianta. Então, eu pergunto, você acredita que ainda existem tantas pessoas que estão indo à igreja e não sabem nem por que elas estão ali, ou por que Cristo as salvou, ou por que precisou ser ele numa cruz? Sim, infelizmente. Isso não deveria ser uma realidade, né? Na nossa geração. Tão perto de Cristo voltar, a gente vê pelos sinais. Mas, infelizmente, é uma verdade. Como você disse, a gente vê muito isso. As pessoas indo à igreja, né? Porque estão passando por alguma situação difícil, né? Alguma dificuldade, precisam de uma oração, precisam de um problema resolvido, né? E aí simplesmente vão à igreja e levam isso, né, como uma rotina, como se fosse uma obrigação a se fazer para que consiga, né, o que ela quer, né? Como se estivesse fazendo uma barganha com Deus. E aí, quando conseguem, esquecem de Deus porque já conseguiram o que querem. Ou simplesmente levam aquilo ali para suas vidas, mas não entendem verdadeiramente por que estão ali, como você falou, porque tem que estar ali e porque tem que continuar sendo igreja fora dali também, principalmente, né, para todos aqueles que a gente convive na nossa vida. Porque não é simplesmente ser uma pessoa dentro de um templo, né, dentro de 4 paredes, e ser outra no restante da sua vida todo, né? É ser a mesma pessoa que foi resgatada por Cristo, né? Que entende que ele morreu no nosso lugar, que tinha que ser ele, como você mencionou, porque nenhum de nós era capaz de levar os nossos próprios pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se simplesmente todo mundo morresse, seria a consequência do seu próprio pecado, estaria tudo certo, tudo ok. Mas quando vem um Deus que se fez homem e simplesmente não tem pecado, ele buga o inferno. Porque ele não tem pecado nenhum. Como pode morrer se ele não pecou? Então ele simplesmente conquista para nós, por sua graça e misericórdia, ele conquista uma salvação
totalmente merecida, né? E aí, quando a pessoa entende isso, ela deseja viver, ter a sua vida totalmente voltada para esse Cristo, para o que Ele quer que eu faça, como a gente falou hoje, né, na palavra, né, do Ministério de Louvor, o que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu me porte, como Ele quer que eu viva, né? E a gente encontra essas respostas, como a gente mencionou lá, na palavra, né? É o nosso manual de instruções, digamos assim. Se a gente quebrar, se a gente der algum defeito, o que a gente dá toda hora, o manual de instruções, a resposta está lá, a solução, né? Está lá na palavra. Então, é difícil, né? A gente sabe que a gente tem que ter paciência e misericórdia como Cristo tem e continuar propagando essa palavra para que cada vez mais pessoas entendam que realmente, assim, não é simplesmente viver indo para a igreja, não é necessariamente igual a você ser igreja, né? Muito mais profundo do que isso. A gente tem que ter cuidado também, às vezes, com os desigrejados, né? Os desigrejados, às vezes, costumam dizer que eu também posso ser igreja dentro de casa e esquecem lá dos salmos, quão bom e suave que os irmãos vivem em comunhão, que o corpo de Cristo, todas as partes são importantes, né? Então, até como foi comentado aqui com a Gabi hoje, que perturbou minha tarde inteira, brincadeiras à parte, nossa amiga Gabi lá de Rio das Ostras, a gente teve a oportunidade de treinar algumas coisas a respeito do trabalho, né? Mas ela escreveu aqui, adoram a um Deus que não conhecem, né? Então, é basicamente isso. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, acho que é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se não falha a memória é isso, 17 ou 18, mas acho que é 17. Que Paulo chega e vê um povo totalmente entregue à idolatria. Eles adoravam a tantos e tantos deuses, a tantas e tantas imagens, tinha tantas e tantas sortes que eles acreditavam, e no cantinho, né? Lá no cantinho tinha um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. E Paulo usa dessa brecha, usa desse método, né, para pregar sobre Cristo e falar, a esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse Deus que eu venho falar hoje, Deus que criou os céus e a terra, que trouxe graça, que trouxe salvação, e por aí foi. E esse Deus, muitas das vezes, é posto como um altar no cantinho em nossas igrejas, porque as pessoas têm negligenciado a palavra do Senhor e têm ido simplesmente ouvir, guardam, absorvem aquilo, mas não pesquisam se está escrito, né? Não pesquisam se é realmente aquilo. Muitas heresias são colocadas em nosso altar e muitos irmãos estão dando glória a Deus, às vezes trazendo maldição para suas próprias vidas. E é muito sério o que eu vou dizer agora, que muitos deles estão pregando para pessoas, indo o pregador para o inferno e levando um monte para o inferno junto. Porque prega muitas vezes palavras que não estão escritas e já está escrita para a palavra, aí daquele que adicionar qualquer coisa no que está escrito, né? Ou como diz em Gálatas, capítulo 1, que maldito seria, anátema, né? Qualquer outro evangelho que fosse pregado. E o apóstolo Paulo sempre entrou nessa questão de combater essas heresias, bater de frente, estar firmado, como a gente falou, do nosso momento bereano. A igreja sempre está preocupada, está conferindo tudo aquilo que está escrito, né? Tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando. E muitas das vezes, pela ilusão, né, de uma vida fora da palavra, uma vida de momento, uma vida ali de emoção, acabam se exaltando a ponto de querer se colocar acima do Senhor, quando, como diz aqui nosso irmão Carreiro Júnior, seu Antônio lá trabalha com a gente, o local mais alto que a gente pode chegar hoje é aos pés do Senhor. Ou seja, o maior sinal de humilhação a gente perceber. Se até, como aprendi com o nosso presbítero Jonas, se até os 24 anciãos que têm tronos lá no céu, eles saem do seu trono e lançam as suas coroas, quem somos nós para querer nos achar alguma coisa, né? É necessário nós lermos a Bíblia, orar, ouvir louvor, realmente, mas sempre estar principalmente firmado na palavra, como disse aqui nossa irmã Solange, que está contribuindo com a gente aqui, né? Nós somos pessoas perfeitas que precisam a cada dia melhorar, e a nossa maior resposta está no nosso manual, né? Como foi também dito aqui nos nossos comentários, nosso maior manual é a própria palavra do Senhor.
A vida, a gente ouve muito das pessoas, né? Ah, a vida é sem lei, a vida é sem regra. Ela não tem manual de instrução. Se engana. O maior manual de instrução que foi deixado, e tem de tudo. Se você precisar de ciência, história, filosofia, ensina tudo, tudo. A palavra do Senhor ensina tudo. Até a culinária tem, quando ele ensina a tratar dos pães lá da proposição. Então tem tudo, tem tudo. A palavra do Senhor tem tudo que a gente precisa. A palavra do Senhor é tudo. E o Senhor se diz pão da vida, né? Pão da vida, luz do mundo. Então, a palavra do Senhor tem resposta para tudo. Graças a Deus, né? Porque crente gosta de comer. Verdade. Crente gosta de comer. A gente não bebe, mas a gente come, que é uma maravilha. Vamos para o nosso segundo momento aí especial. Sempre nas lives a gente também faz, além do momento bereano, a gente vai ter esse segundo momento e depois mais um momento. Esse segundo momento é conhecido como papo de fariseu. Olha, nosso amigo que nem cristão deu uma ideia absurda de maravilhosa. Papo de fariseu. Aquela heresia que muitas das vezes a gente vê em relação à palavra em relação ao tema, né? Vamos falar assim. Em relação ao tema que a gente fica assim, abismado. Não é possível que a pessoa fale isso. Qual é hoje o nosso momento aí do papo de fariseu que você trouxe pra gente? Posso falar de 2 Coríntios e você me ajuda a explicar? Com certeza. Puder estar lendo aí pra gente, ver algum exemplar. É 2 Coríntios 3, 6, né? 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa questão aí da letra mata. Isso já foi até estudo nosso da palavra. A gente tem, muitas vezes, uma geração que o irmão que estuda muito a Bíblia ou busca muito conhecimento da palavra do Senhor é posto como fanático, um religioso, o cara que estuda muito, que quer se achar melhor que o irmão. E o entendimento disso foge totalmente ao que as pessoas muitas vezes pensam. Ah, letra mata, hein? Cuidado com as suas palavras, você vai matar o teu irmão aí, porque realmente você não está tendo amor nenhum. Na verdade, você só está vivendo na palavra e você vai matar o seu irmão e é isso. E é totalmente distante o entendimento dessa palavra. O apóstolo Paulo, assim como na maioria das igrejas que ele mandava suas cartas, que ele passava, ele sempre estava preocupado com os irmãos estarem voltando aos ensinos da lei. A lei, em momento algum, vivificava, né? A lei veio para que houvesse uma correção no povo de Deus que estava totalmente perdido lá na época do deserto, na época de Moisés. Tanto que a própria palavra faz referência, né, a respeito da palavra escrita em tábuas de pedra, mas depois foi posta, após o ministério da graça, foi posta em nossos corações, através do ministério da graça. Sim, onde abundou o pecado, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, diz que através do pecado, através de um homem que errou, entrou o pecado no mundo e a morte veio a todos. Mas através de um homem, uma vez somente, sempre com um sacrifício só, perfeito, ele fez, onde abundava o pecado, ele fez superabundar a graça, através, né, de Cristo, através da salvação. Então, Paulo, ele fica muito preocupado com os irmãos que voltam muitas das vezes para os rudimentos da lei. Lá para aqueles ensinos, né, anteriores, e que as pessoas estavam preocupadas com cumprir tantas e tantas regras, viviam de forma legalista e não conseguiam enxergar a graça, né? Não conseguiam enxergar a salvação. Ele se preocupa principalmente quando ele começa a falar aos Gálatas, onde ele tem a grande discussão com o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo tem uma grande discussão com o apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro se fazia gentio quando os gentios estavam perto, quando os judeus chegavam, ele se fazia de bobo e fingia que não conhecia, né? Então, a partir dali, o Paulo fala a respeito dos rudimentos da lei, que muitos queriam voltar à lei, muitos queriam voltar à questão de circuncidar-se, muitos queriam voltar à prática de Antigo Testamento, quando a graça, o Evangelho, a salvação já tinha sido pregada a eles. E essa palavra, 2 Coríntios, capítulo 3, 6, nos explica o seguinte, que sim, os irmãos estavam preocupados em voltar para a lei.
esqueceram do ministério da graça. A graça, ela foi colocada numa cruz, cravada numa cruz, a sentença que havia contra nós, ele cravou na cruz, rasgou a cédula e nos fez absolvidos em sua salvação, né? Em sua graça e seu amor. A sua morte nos trouxe salvação, nos justificou, ele levou sobre si, como diz Isaías 53, nossos pecados, nossas dores, levou sobre si nossas iniquidades, nossas doenças, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sim. Isso fez o Senhor. Aquele ministério da lei que trazia 613 leis, né? Eram 10 inicialmente lá no deserto com Moisés, viraram 613 até hoje com os judeus, e onde eles tropeçassem de nada valia o restante, né? Hoje, através da graça, o Senhor nos traz a oportunidade de não como sumo sacerdote que precisava de, uma vez no ano, clamar pelo pecado do irmão, clamar pelo seu próprio pecado, mas com um sacrifício santo e agradável, ele nos levou a lugares altos. Um único sacrifício, não precisando ser todo ano, né? Mas como dizem Hebreus, através de um único sacrifício, ele nos trouxe a graça, nos trouxe a salvação, e não que ele anulou a lei, ele cumpriu toda a lei, mas verdadeiramente a graça nos dá a oportunidade de hoje dobrarmos o nosso joelho e não sermos consumidos no ato do nosso pecado. E eu acho que talvez a graça é até muito boa e maravilhosa, mas ela não foi de graça. E eu acho que muitas das vezes, quando você começa um jogo ganhando, como a graça nos dá a oportunidade de perceber que o Senhor já nos deu a oportunidade de vencer, eu acho que é pior ainda quando a gente negligencia, né? A graça, sim, é maravilhosa, mas também pode ser perigosa quando tem aquele eu te avisei, aquele famoso eu te avisei, e nós continuamos no nosso pecado. É muito complicado, né? Já aproveitando aqui, né, vamos encaixar mais agora para o nosso contexto, assim, um pouco mais a fundo com a questão do jovem. Eu já venho para essa pergunta seguinte: qual a maior dificuldade das pessoas na vida com Jesus? Principalmente falando a questão dos pilares. Hoje, por que é tão difícil? Seja para nós, vamos dizer assim, adultos, e seja principalmente para os nossos jovens, nós nos mantermos em oração, em jejum e na palavra. A gente comentou aqui sobre isso brevemente, né? Acho que a maior dificuldade da gente simplesmente... Acho não, tenho certeza. A maior dificuldade da gente simplesmente cumprir o que a palavra diz é porque a gente é cheio de pecado, né? Como você falou sobre Adão, no momento em que o pecado entrou no mundo, mudou totalmente o destino da humanidade, né? Tudo bem que, graças a Deus, o Senhor já tinha um plano perfeito para tudo isso, que foi Cristo morrer, né, em nosso lugar, levar os nossos pecados sobre a cruz, cravar no madeiro, mas a maior dificuldade para a gente simplesmente obedecer o que a palavra diz que nós devemos fazer é o pecado que todos os dias nós temos que lutar contra ele, diariamente, porque ele continua habitando em nós. Tem uma frase do Martinho Lutero que eu acho muito, assim, chega a ser engraçada, mas é uma verdade, né? Que ele fala sobre... Não sei se você lembra exatamente sobre o batismo. Eu achei que o meu velho homem tinha morrido, mas eu descobri que ele sabia nadar, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Então, assim, a gente pensa, não, fui batizado, tá tudo certo. Agora, glória a Deus, eu vou viver sem pecado. Não. Todos os dias. A cada momento, o pecado se apresenta para nós como uma oferta maravilhosa, né? Assim como foi até com o jovem Daniel, se apresenta como uma oferta maravilhosa e cabe a nós estar firmados na palavra o suficiente para simplesmente dizer não e continuar em uma vida reta e santa diante de Deus. E resumindo, então, qual o seu maior... uma dica, né? Qual a sua dica aí que você dá para os nossos jovens de todos os lugares possíveis, né? Para que nós permaneçamos firmes aí na palavra, na presença do Senhor. Qual é a tua dica aí para o nosso jovem? Devore a Bíblia como se fosse a última refeição que você vai ter em toda a sua vida, porque a única refeição espiritual é a Bíblia, e o espiritual vale muito mais. É a única dica, o único conselho que eu posso dar. Tem uma palavra, né, do apóstolo Paulo que diz que as pessoas correm
em um estádio. Aqui, eu não me lembro muito bem onde que é, mas falam basicamente isso. As pessoas correm o estádio e sempre buscam correr através como se fosse conquistar um prêmio, né? E aquele prêmio ali é momentâneo, é um prêmio terreno. Assim nós deveríamos ser no nosso ministério junto a Cristo, como correndo atrás de um prêmio, mas o prêmio é um prêmio eterno. O prêmio é um prêmio de salvação, de graça. E a gente muitas vezes busca tantos meios para preencher esses momentos, a gente negligencia tanto, deixa tanto para o último minuto do dia, né? Já quando a gente está morrendo de sono, que está orando para o Senhor abençoar os nossos pecados, para guarda nossos inimigos e abençoa nossos pecados. Quem nunca fez uma oração dessa, né? Então, a gente precisa realmente ter o reino de Deus e a sua justiça como primeiro lugar na nossa vida, porque o restante, como diz, são demais coisas, né? Demais coisas. E qual é o seu sonho hoje? Você vê na nossa geração de jovens, não precisa ser necessariamente os nossos, né? Mas você vê na nossa geração, vamos falar assim, um geral, no mundo, no Brasil e no mundo, a nossa geração de jovens. Qual o seu maior sonho em relação aos jovens quando a gente fala em questão da palavra? Graças a Deus a gente tem a oportunidade de ver isso que eu vou falar nos nossos jovens mesmo, graças a Deus por isso. Mas eu anseio em ver jovens que não simplesmente falem, né, que não simplesmente cantem, que não simplesmente até preguem, mas que principalmente vivam a palavra, né, que levem a palavra, como a gente falou assim, como a bússola da vida, como o manual da sua vida, como mesmo reconhecendo, mesmo sendo difícil abandonar o pecado, mesmo reconhecendo que é pecador, que é falho a cada dia, mas ansiando ardentemente por cumprir essa palavra que o Senhor nos revelou, que nos deixou como manual de vida. Então, o meu maior anseio, assim, né, talvez eu não possa dizer como sonho, porque, como eu disse, a gente até vê realizado, graças a Deus por isso, na vida de jovens até ao nosso redor, mas o meu maior anseio é ver realmente pessoas ansiando por viver a palavra de Deus, né? Porque às vezes a gente ouve muitas pessoas, que tenha mais fome, mais sede de Deus, mas às vezes, infelizmente, as pessoas têm mais fome, mais sede de simplesmente sentir alguma coisa, sabe? Ou simplesmente receber alguma coisa, ou viver alguma experiência sobrenatural. Mas é no simples mesmo. É simplesmente viver a palavra de Deus e ser abençoado naturalmente com isso, simplesmente por viver em santidade para Cristo. Saber que assim, eu não preciso de bens materiais, sabe? Isso eu estudo, eu trabalho, né, para conquistar minha estabilidade financeira, né? Mas a maior bênção, assim, eu entendo, assim, né, do cristão é simplesmente olhar para o Pai Celestial e saber que Ele está se agradando com a nossa vida. Eu entendo assim. Sim, perfeito. A gente coloca tantas coisas à frente, né, na nossa vida. Quando a gente bota tantas dificuldades, Senhor, como eu faço isso, eu faço aquilo. Muitas vezes a gente busca tanto por profetas, né? Busca tanto por pregações ou pregadores que sejam conhecidos ou que saibam falar eloquentemente, quando muitas das vezes a gente tem nas nossas mãos ali a palavra e muitos têm deixado a palavra do Senhor de lado, têm colocado altares, né? Têm usado até como proteção, como se fosse um santinho. Eu coloco lá minha Bíblia no Salmo 23, no Salmo 91 lá na minha casa e isso é o suficiente, estou protegido. Ai, Senhor, eu na verdade, eu sinto tristeza, sinto até pena, muitas das vezes, ver esse tipo de coisa. E as pessoas usando o Senhor como se fosse um mero amuleto. E não é dessa forma que funciona. Elas não conseguem compreender o poder que há em nossas mãos quando nós estamos firmados na palavra. Não por nós mesmos, mas pela misericórdia do Senhor a glória ser dele, ele nos enche com a glória dele e a glória volta para ele. Ou seja, nele está o querer e o efetuar. Tudo é dele, tudo vem por ele, tudo é para ele e sem ele nada podemos fazer. Então as pessoas não conseguem compreender o que é ser não só usado, né, pelo Senhor, mas ter intimidade. E essa intimidade muitas vezes está dentro da palavra, essa intimidade muitas vezes está no momento de oração que a gente tem negligenciado.
muitas das vezes. Eu sou muitas das vezes, me sinto até culpado por isso, porque eu aprendi recentemente com um dos nossos jovens, o João, depois de bastante tempo de caminhada, a importância de se jejuar. A gente está aí 2 anos aí nessa caminhada. Eu acho que eu nunca jejuei tanto na vida que nem eu estou jejuando depois que o João instituiu isso aí. A gente até colocou de destaque, né, na página aí, a respeito do cronograma que ele fez lá, e isso ali tem sido bênção, não só para nossas vidas, mas todos aqueles que aderem, né, a isso. Eu sei que o Senhor tem abençoado e edificado, né, a vida de cada um que se achega. Vamos aproveitar aqui, até o escrito aqui da Gabi, né? Ela botou aqui que ela viu uma pessoa, né, falando que quando era criança, orava para Deus perdoar o diabo, para ele não levar ninguém para o inferno. Assim seria mole, né? Seria fácil. Acho que é uma das únicas orações que a gente, infelizmente, tem certeza que não, né, será respondida dessa forma. Já está escrito, o destino do cara já está certo, não tem ponto de correr. Mas eu acho que a nossa oração deveria ser principalmente para que o Senhor Jesus colocasse no coração das pessoas o quão elas precisam dele. Que elas compreendessem, como eu até gravei o primeiro vídeo aí do canal, que a Bíblia não se trata só do amor de Deus. Talvez Cristo tenha sido o homem na Bíblia que pregou mais sobre o inferno, né? A gente lê João 3,16 na esperança de que o Deus de amor que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce fosse, né, fosse salvo, tivesse salvação. Mas a gente esquece do restante, 17 ao 21, que diz que ele não veio para condenar o mundo, né, claramente, foi salvar o mundo, mas salvar de quê? Aí a gente pode ver nos versículos seguintes que diz que quem crê nele está salvo, mas quem não crê, quem crê nele não está condenado. Mas quem não crê já está condenado. O último versículo aí do capítulo 3, João, diz que aqueles que não creem no Senhor, permanece a ira de Deus sobre ele. Não é a questão que vai acontecer, é a questão que já está acontecendo. É para ontem, é para hoje, entendeu? A gente compreender que aqueles que não permanecem, aqueles que não estão em Cristo, permanecem debaixo da ira, permanecem debaixo do pecado, daquilo que Cristo veio nos salvar. Muitos de nós preferimos permanecer debaixo dessa ira, debaixo dessa condenação, debaixo de algo que não foi feito nem para nós, como o inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas muitas vezes somos tão teimosos que não conseguimos enxergar que o Senhor tem mostrado tantos e tantos sinais, né? Não posso começar a falar negócio de sinal, senão entra escatologia, já era, eu me perco. Eu e o Diácono Alaí. Mas o Senhor tem nos mostrado tantos e tantos sinais, a palavra dele lá mostrando como se fosse um noticiário dos dias de hoje, né? Como até o São Antônio falou aqui, ó, que o ministério de Paulo foi simplesmente sensacional, sabedoria, intensidade, propagação do evangelho, sim. Mas eu acho mais ainda quando parece que as cartas de Paulo estão resumindo um RJTV. Estão falando um Band News, estão falando um canal aí de notícias conhecido, e parece que aquilo que está escrito ali está sendo falado, pregado hoje. E essa palavra há 1.600 anos para ser descrita, tantos e tantos anos atrás, e ainda assim, acertando tanto, infalível palavra de Deus, aquela que pode penetrar juntas e medulas, que faz separação entre alma e espírito. Essa é a palavra do Senhor que muitos têm negligenciado, né? Vamos aproveitar esse momento agora até para você fazer a sua conclusão aí. Se deixar falar, eu falo, hein? Eu sei, tá pregando aí, agora pode dar bênção apostólica. Tô brincando. Então, glória a Deus por isso, né? Por esse entendimento. A gente orar e buscar no Senhor que a cada dia mais pessoas tenham esse mesmo entendimento de que a palavra é necessária. Que ela é mais necessária, talvez, até do que o ar que a gente respira todos os dias, né? Talvez não, certamente. Que ela que nos salvou. Então, deixo aí, né? É um convite, é um conselho, né? Enfim, que meditem a cada dia mais nas escrituras. Isso nunca vai ser algo ruim. Isso só traz benefício, né, para a nossa vida com Deus. Conhecer a Ele cada dia mais e prosseguir conhecer. Realmente aqueles que entendem, né, que o Senhor Jesus
veio para nos buscar, veio para nos resgatar dos nossos pecados, para nos santificar. Eles anseiam cada dia mais por isso, por mais de Deus. E só tem como ter mais de Deus na sua palavra, que é onde ele se revela. Então, meu conselho é que incessantemente a gente busque ardentemente a Deus na sua palavra, que é viva e eficaz e poderosa e que pode verdadeiramente transformar as nossas vidas. Nós somos prova viva disso, né? O maior milagre que nós podemos testemunhar é a nossa vida. Nós nunca poderíamos escolher o Senhor, graças a Deus que Ele nos escolheu. Então, que por termos sido escolhidos, que a cada dia a gente tome essa decisão de querer cada dia mais e mais buscar o Senhor e nos encher dele, porque nós só temos pecado e erro a oferecer, mas ele tem vida e vida em abundância para nós. E essa vida está na palavra dele. Quase deu spoiler aí da minha conclusão, que eu ia aproveitar também, né, para fazer a minha conclusão. A palavra do Senhor diz em João 5,39 assim: examinais as Escrituras, pois elas testificam de mim, e buscais nela ter a vida eterna. Tudo que você falou e mais um pouco. E como a obreira Josiane disse aqui, né? O João, assim como a Gabi também, assim como vários jovens têm oportunidade, é uma prova do poder de transformação que a palavra de Deus faz. Não tem igual, não há nada mais gratificante realmente que ver as pessoas sendo alcançadas. E toda essa resposta, todo esse encontro, toda essa graça, né? A palavra de Deus nos dá resposta para tudo. Então, se você tem a oportunidade hoje de ter uma Bíblia, oportunidade hoje de poder pregar, oportunidade hoje de poder ouvir, sinta-se um privilegiado. Porque existem lugares, como já fizemos alguns cultos, né, do DIP e tudo mais, que os irmãos podem andar nem com a Bíblia na mão. Que elas têm que andar com um pedaço de página, têm que fazer cultos sozinhas, né? Aí eu pergunto aos irmãos que estão aqui na live: o que vai valer da sua caminhada quando a palavra de Deus for retirada de nós? O que vai ter no teu coração? Quantos por cento da palavra de Deus existe dentro de você, de tal forma que você não precise de um exemplar? Vai chegar dia que seremos perseguidos simplesmente por estar com a palavra de Deus debaixo do braço, não teremos a liberdade de poder pregar, falar, assim como já acontece nos dias de hoje as censuras, já acontecem nos dias de hoje entrando governos, políticos, pessoas e pessoas que acabam, de alguma forma, tentando abafar a igreja do Senhor, né? Só que a própria palavra diz, né, como foi também tema do nosso culto, né, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Mas para a igreja do Senhor prevalecer, ela precisa estar firmada na palavra. Aonde eu provo isso? Como eu concluo isso? Sim, a palavra do Senhor precisa estar em nossos corações, pois a pedra de tropeço, a pedra era o próprio, que não era Pedro, era Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, guarde em seu coração a tua palavra e você pode contar com a gente por que precisarem. Amém?